paz do Senhor, adolescentes da ADMDF. Hoje nós vamos ter mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, cujo título é Na Separação entre os Pais. Como agir? O nosso texto base está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 1 a 12. Mas antes de ler o texto, vamos fazer uma oração. Ore comigo. Pai eterno, Pai santo, nós rogamos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, a presença, a direção do Teu Santo Espírito neste momento, nesta aula, nestas reflexões. Seja Ele o nosso mestre, seja Ele o nosso professor, que Ele mesmo leve os nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste dia. Nós pedimos, Pai, e já te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos para a leitura do nosso texto base. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 1 a 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Amém, queridos? Então vamos dar início aqui ao texto da nossa lição, cuja introdução diz o seguinte: o tema desta lição é muito delicado para abordar, pois vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito de família, ao mesmo tempo em que vemos outras organizações familiares surgindo. Hoje, vamos estudar sobre a separação entre os pais e como você deve agir nesta situação tão delicada, sendo uma referência do amor de Deus na sua família, ou na família de alguém que você conheça. Aqui eu acrescento. Muito bem. O primeiro tópico da nossa revista fala o seguinte: entendendo a vontade de Deus para a família. O projeto de Deus, o sonho de Deus para a família. Vamos lá. Como vimos em lições anteriores, o chamado do homem a se unir a uma mulher e formar com ela uma única pessoa é o ponto de partida para a formação da família. Isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus, como ratificada, confirmada por Jesus.
Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Mateus 19, versículo 6. Nós acabamos de ler esse texto base, seguindo uma outra versão. A vontade de Deus para um casal é que não haja separação. E mais, como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a vida? Nós acabamos de ler que se tornam uma só carne aos olhos do Senhor. A expressão bíblica sobre a unidade familiar implica diversos problemas que uma possível separação causa na família. O mais terrível é o rompimento da unidade familiar, que, sabemos, é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. A vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel, ou seja, que essa união seja eterna, não se desfaça, não acabe. E que ela cumpra seu papel diante do mundo e derrame as bênçãos de Deus sobre os membros dessa família. Meus queridos, a vontade do Senhor é que a família permaneça unida. A família é o núcleo, é a base da sociedade, é a base da igreja, é a base da vida. É na família que Deus escolheu perpetuar, continuar o seu projeto de criação. E a família, segundo os olhos do Senhor, deve permanecer unida. É através dela que Deus derrama tantas bênçãos na vida de todas as pessoas, na vida da sociedade como um todo. A família é um instrumento da bênção de Deus. É um instrumento da continuação da história de amor de Deus para com o homem. Amém? Olha só a importância que a família tem aos olhos do Senhor. Ele mesmo, na segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Verbo eterno, quando veio a este mundo para cumprir aquele projeto de salvação, de resgate do homem, que havia sido planejado desde a eternidade, Ele mesmo, o Senhor Jesus, escolheu vir a este mundo através de uma família. Não é lindo isso, meus queridos? O próprio Deus escolheu ter uma família. Muito bem. O segundo tópico da nossa lição nos fala a respeito da realidade da separação. Compreendendo a realidade da separação, do divórcio. E antes de iniciar esse tópico, eu gostaria de trazer para vocês uma pesquisa que foi feita recentemente pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada no final do ano passado a respeito dos casamentos, a respeito dos divórcios. E a conclusão a que se chegou é que o número de casamentos diminuiu de 2017 para 2018, ao passo que, ao lado que, o número de divórcios aumentou nesse período. Aumentou 3,2% o número de divórcios e o número de casamentos diminuiu 1,6%. Hoje, segundo o cálculo dos especialistas, é que a cada 3 casamentos, um terminará em divórcio. Isso é muito alto, infelizmente. Muito bem, vamos aqui ao nosso tópico. Compreendendo a realidade da separação. Os casos de separação na família têm aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico, infelizmente, né, irmãos? Por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família. Por outro,
dentro do meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, até mesmo para a tomada de decisões tão críticas, sem pensar, sem levar em consideração o contexto familiar, que será afetado com uma separação, principalmente os filhos. Os filhos que não possuem culpa nessa situação, normalmente são os que mais sofrem. Infelizmente, vivemos em um mundo marcado pelo pecado, o que acaba por embaçar, manchar a imagem original da perfeita criação de Deus para o nosso mundo. E isso inclui a família. O próprio Jesus nos deu um aviso quanto ao viver neste mundo. Sim, ele nos falou que teríamos vida em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Mas ele também deixou bem claro as regras do jogo. Evangelho de João ainda, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. São diversos tipos de problemas familiares que podem causar o sofrimento da família e podem levar ao processo de uma separação dos pais e a sua consumação. Nas Escrituras, vemos Jesus falando que um dos problemas principais para o acontecimento de uma separação é a dureza do coração humano. Às vezes, nossos pais são os que possuem o coração mais endurecido. Mas o que podemos fazer? Vamos ver um pouquinho à frente. Meus queridos, o casamento entra na regra do jogo que nós acabamos de ler. A vida tem suas dificuldades, tem os seus sofrimentos. São duas pessoas que se unem no casamento, duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com educação diferente, com culturas diferentes. E essas pessoas passam a conviver a partir do casamento em uma única casa, partilhando os mesmos sonhos, os mesmos projetos, dividindo problemas, desafios. E isso não é simples. É preciso que haja dedicação, é preciso que haja sacrifício próprio em função do outro. É preciso que se consiga amar o outro e, às vezes, pagando um preço para isso, decidindo fazer assim, decidindo fazer o outro feliz, muitas vezes às custas de alguma dificuldade, de algum sofrimento, da necessidade de alguma superação nossa. O relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento exige sacrifício, exige dedicação, exige pensar no outro mais do que em nós. E as pessoas, segundo nós vimos aqui, muito bem colocado pelo comentarista, as pessoas estão perdendo essa capacidade de se doar para o outro, porque estão ficando cada vez mais egoístas, só pensam em si próprias. Não conseguem abrir mão de muitos projetos, de muitos sonhos, de muitas manias, às vezes coisas simples, para fazer o outro feliz, para fazer o outro alegre. E os relacionamentos vão ficando minados, cheios de dificuldades. E chega um ponto que as pessoas, de tanto serem egoístas, de tanto não desenvolverem a capacidade de fazer o outro feliz, não aguentam e acabam se separando.
para o sofrimento de todos, mas principalmente para o sofrimento dos filhos. Os filhos são os que mais sofrem na separação. Mas o comentarista termina aqui perguntando: o que podemos fazer? Vamos lá. Separação e agora? Esse é o próximo tópico. Mas antes mesmo da gente entrar nesse tópico 3, eu gostaria de ler aqui com vocês um comentário bíblico exatamente sobre aquele questionamento que os fariseus fizeram a Jesus acerca da lei, acerca da autorização de Moisés para a carta de divórcio. Vamos ver o que nos diz aqui este comentário bíblico. Como tantas pessoas que gostam de discutir religião, os fariseus não estavam interessados em descobrir a verdade, mas apenas em defender a si mesmos e suas convicções. Foi esse desejo que os levou a perguntar sobre a lei judaica do divórcio, registrada em Deuteronômio 24, versículos de 1 a 4. Algumas versões da Bíblia deixam claro que Moisés deu apenas um mandamento. A esposa divorciada não poderia voltar para o primeiro marido, caso fosse rejeitada pelo segundo marido. Moisés não ordenou o divórcio, apenas o permitiu. Ordenou que o marido desse à ex-esposa uma carta de divórcio, mas caso a esposa se casasse e se divorciasse novamente, não poderia voltar ao primeiro marido. Trata-se de uma lei extremamente sábia, pois, para começar, o marido pensaria 2 vezes antes de se livrar apressadamente de sua esposa, uma vez que não poderia tê-la de volta. Além disso, levaria tempo para achar um escriba. Nem todos podiam redigir documentos legais. E durante esse período, o casal separado poderia se reconciliar. Os fariseus estavam interpretando a lei de Moisés como se fosse um mandamento. Jesus deixa claro que Moisés estava apenas dando permissão para o divórcio. Por isso o Senhor, Jesus fala. Os fariseus perguntam, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio? Jesus responde, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a sua mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Não foi esse o projeto de Deus. Não foi esse o sonho de Deus. Não foi esse o plano de Deus para a família. Ok? Muito bem. Então, agora sim, no terceiro tópico, o comentarista nos pergunta: separação. E agora? Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação da separação e, com a ajuda de Deus, retomar a comunhão na sua família. Em primeira instância, ore ao Senhor. Peça direção e sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida, mas também pode gerar morte. Por isso, use as palavras com cuidado e na hora certa. Saiba que há momentos em que o silêncio é a melhor opção. Lembre-se sempre, você deve honrar e obedecer aos seus pais, não importando a situação. Uma conversa franca com os dois pode ajudar efetivamente a esclarecer o caso. E uma entrega verdadeira pode fazer o desencontro tornar-se encontro fecundo de reconstrução da família.
Procurar auxílio especializado para a resolução de conflitos familiares pode ser uma boa alternativa. Só não é melhor do que o perdão. A esmagadora maioria dos conflitos familiares pode ser resolvida com a conversa e com a liberação do perdão. Uma conversa franca com o pastor de sua igreja e a sua esposa, ou com uma família de amigos de confiança, pode ser a mão de Deus agindo para restaurar a família. Afinal, Deus nos colocou lado a lado para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Nossa comunidade cristã tem como objetivo ajudar para seguirmos juntos, fielmente, no caminho do nosso Senhor. Eu, inclusive, gostaria de trazer uma experiência pessoal. Os meus pais não se separaram jamais. Meu pai faleceu e minha mãe ficou viúva. Os dois ficaram juntos até que a morte os separasse, como Deus havia determinado em sua palavra. Mas não foram dias de rosas apenas. Houve dias de espinhos também. Todo relacionamento tem seus momentos difíceis. E esses momentos difíceis devem ser utilizados para que possamos todos amadurecer. Todo relacionamento passa por isso. Até relacionamento entre amigos, entre colegas de trabalho. As diferenças bem trabalhadas servem para nos fazer crescer como amigos, como família, como casal. E os meus pais tiveram momentos de dificuldades muito grandes e eu algumas vezes pensei que ia ocorrer uma separação. E eu me lembro, era muito jovem ainda, talvez nem adolescente, pré-adolescente, adolescente, e me lembro de, em um momento muito tenso, me lembro de ir de um para o outro, chorando, pedindo para que não se separassem. Foi um momento muito difícil, mas as lágrimas daquele adolescente certamente foram utilizadas pelo Senhor para que aqueles dois adultos que estavam vivendo um momento sério de conflito pensassem bem nas consequências para todos de uma eventual separação. Deus pode utilizar a sua vida. E quando eu falo isso, eu não falo apenas na sua família, mas inclusive na sua família mais próxima, seus pais, mas em alguém próximo, parentes, amigos. Deus pode usar a sua vida. Você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar uma palavra sábia, para levar um conforto, um consolo num momento difícil de um relacionamento. E quem sabe, você será também um vaso nas mãos de Deus para restaurar a harmonia de um relacionamento que estava se encaminhando para um desfecho negativo. Deus pode fazer isso através da sua vida. Muito bem. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível. Nem por isso o seu pai deixou de ser o seu pai, ou sua mãe deixará de ser a sua mãe. Cabe a você respeitá-los em suas escolhas, obedecê-los e honrá-los. Sobre o resto, entregue tudo nas mãos de Deus, pois o melhor Ele fará. Salmo 37, verso 5. Eu tenho de confessar, meus queridos adolescentes, essa é uma aula difícil, dura,
É um tema que mexe muito com os nossos corações, é um tema delicado, mas se isso eventualmente aconteceu com a sua família, entregue nas mãos do Senhor. Se já ocorreu, se já aconteceu, se já está no passado, se já foi concluído, entregue nas mãos do Senhor. Ele é soberano, poderoso e Ele fará o melhor, como nos garante a sua palavra. Amém? Se não aconteceu, ore ao Senhor para que Ele abençoe a sua família, para que Ele guarde o coração dos seus pais, para que Ele abençoe os seus pais, de maneira que isso nunca venha a ocorrer. Que haja harmonia, que haja paz, que haja amor, que haja conciliação em sua casa. Amém? Mas, como eu falei, permaneça nas mãos do Senhor, porque Ele pode precisar usar a sua vida. Deus queira que não na sua própria casa, mas talvez com alguém próximo, com os pais de algum amigo seu, de algum colega de escola. Permaneça na brecha. Você pode ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Mantenha comunhão com Ele. Seja dirigido pelo Espírito Santo dele. Ele pode usar a sua vida para levar bênção, comunhão, conciliação a uma família. Amém, meu querido, minha querida? Muito bem. Vamos concluir aqui o nosso tema, seguindo mais uma vez a revista, quando o nosso comentarista nos diz o seguinte: no processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, orando e buscando ser reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Ao falar com os seus pais, lembre-se: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Amém? Meus queridos adolescentes, é sempre uma alegria estar com vocês, partilhando, refletindo sobre a palavra do Senhor. E eu espero que essa aula de hoje também tenha sido instrumento nas mãos de Deus para que você possa crescer, evoluir como servo do Senhor e se colocar ainda mais nas mãos de Deus para ser instrumento, segundo a vontade dele. Instrumento de paz, instrumento de harmonia, instrumento de conciliação, instrumento de pacificação, instrumento de amor nas mãos do Senhor. Amém? E eu queria concluir deixando com vocês, as 3 perguntas do nosso título desta semana. Qual o ponto de partida para a formação da família? Segunda pergunta: qual é a vontade de Deus para o casamento? E o terceiro ponto, na verdade, não é uma pergunta, é uma sugestão, é um pedido do comentarista e é uma decisão sua acolhê-lo, cumpri-lo, fazê-lo. Eu sugiro que você o faça. Vocês vão ver que sugestão linda que nos dá o comentarista. Muitas famílias têm passado pela situação da separação. Que tal dedicar um tempo de oração em favor dessas famílias? Tire um tempo da sua oração e peça ao Senhor que conceda a sua graça a essas famílias que estão passando por esses momentos difíceis, que Deus possa abençoá-las e derramar sobre elas paz, conciliação, harmonia. Amém? Que Deus os abençoe
em Cristo Jesus. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.